Agora 7:02, bom dia, começa aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio, nosso encontro desta sexta-feira, encerrando a semana aqui pela nossa emissora. Eu quero agradecer inicialmente aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje. E aí Zé Carlos, às 4h30 eu já estava caminhando ali pela PS60, com destino à academia da cidade, fazendo a minha academia, né, fazendo a minha caminhada matinal, trocando ideias e celebrando a vida. E aí eu quero agradecer a Deus pelo acordar de hoje, essa dádiva está acordando, e pedir a Ele que nos ajude, né, a manter em cada um de nós o chamado equilíbrio emocional. O Brasil e o planeta está vivendo um momento de medo. Medo porque recentemente a gente conviveu aí 2 anos com a pandemia, que nos assustou, que levou muita gente à morte. E aí nem saímos ainda da pandemia. A gente já se depara com um outro cenário que mexe com todo o planeta, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é? E aí a gente percebe, né, que o Brasil está afetado, enfim, todos os países do mundo. E isso nos deixa triste. E aí, como disse ontem o pastor Erivaldo Alves, meu amigo, ele disse: Batata, a gente precisa pedir a Deus pela paz mundial, né? Que a humanidade possa ser conduzida pelo caminho de paz, de sabedoria e de equilíbrio emocional. Bom dia para você, internauta, que está me vendo aí pelo Facebook, a você que está me vendo pelo Instagram, meu muito obrigado, a você que me acompanha pela Rádio Calheta, pelas ondas do rádio. É um prazer estar com você a partir de agora até as 7h50. Daqui a pouquinho eu vou estar, já estou aqui no estúdio com o vereador Zé Carlos, que ontem até eu comentei aqui. Zé Carlos fez uma denúncia nas redes sociais, né, dizendo que estava sem vez e voz na Casa Vicente Mendes. E aí eu disse, já que estamos aqui olhando no olho um do outro, eu disse, ó, se o parlamentar, que já tem mais de um mandato, professor universitário, né, um homem conhecedor da lei, né, da saúde, não tem espaço, quanto mais um cidadão comum, morador lá da comunidade de Nova Claudete. Ele vai ter espaço na casa? Daqui a pouquinho eu quero saber isso direitinho, porque eu vi a postagem, já que estamos aqui, a gente vai conversar sobre esse assunto. Cadê as manchetes? Estão prontas as manchetes aí, Stephanie? Estão prontas já? Vamos começar aqui pelas manchetes. Folha de Pernambuco, guerra abala o mundo, é o que eu falei. Essa é uma das manchetes do Folha de Pernambuco. O Diário de Pernambuco, ataque russo deixa mais de 130 mortos na Ucrânia. Jornal do Comércio, massacre no corpo e na alma. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui. A Tarde de Salvador, ataque russo contra a Ucrânia deixa o mundo em alerta. O Diário do Nordeste, Fortaleza, mundo em alerta com a invasão da Rússia na Ucrânia. Tribuna do Norte, Natal, dívida consolidada, isso no Rio Grande do Norte, cresce 3 bi em 6 anos. 0 hora de Porto Alegre, tropas russas a caminho de Kiev, isso. Estado de Minas, guerra na Europa. Correio Brasiliense, presidente da Rússia incentiva a guerra e faz ameaça ao mundo. O Dia Rio, veja as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022, né, que esse ano vai cumprir o calendário segundo a própria Receita. O Globo Rio, Rússia ataca a Ucrânia e desafia o mundo, o planeta. Estado de São Paulo, Rússia ataca por terra e ar e o mar para tomar a Ucrânia. E aí, Folha de São Paulo traz também uma manchete. Presidente da Rússia, né, ataca a Ucrânia e deflagra a maior ação na Europa após a Segunda Guerra Mundial. São várias manchetes, eu tenho aqui algumas manchetes também que eu vou ler aqui para você. Sindicato dos professores da rede municipal de ensino fizeram ontem uma assembleia em 2 turnos. Eu vou pedir até aqui, se Sara estiver ouvindo a rádio, ela me deu uma ligadinha, porque eu vi que o sindicato postou algo. E aí houve muita contradição, muito questionamento. E aí eu estou na dúvida o que eu devo falar. Eu queria que a presidente, né, pudesse dar uma ligadinha para a gente, para eu aqui não partir para o fake news, né, nem para notícia errada, nem cometer injustiça. Bom, Sara, se tiver ouvido a rádio, ligue, não para o meu celular, ligue para o
3002 ou 3006, que eu vou lhe atender com prazer. Carnaval 2022 é uma outra manchete. Se houvesse carnaval, a gente teria hoje, Zé Carlos, que você já participou, do Gato da Meia-Noite, que ontem fez 24 anos. E amanhã seria o Galo da Madrugada, né? O maior bloco carnavalesco do mundo. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Postagem de Eduardo Cajueiro, né? Aí um provável pré-candidato a deputado estadual, fazendo referência aí a Armando Monteiro pelo aniversário no dia de ontem. E o bloco do defunto, que não vai sair na quarta-feira, lá do cemitério municipal São José, fará uma ação no domingo de combate à fome no carnaval. Zé Carlos, faz tempo que você não vem aqui, a gente só se fala por telefone, mas bom dia e sua saudação à população cabense. É um prazer receber nessa casa. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Batata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Calhetas. É sempre um prazer estar conversando com a sua prestigiosa audiência. E estamos aqui também consternados com essas ações que estão acontecendo, né? Então, nesse momento de pandemia, quando todo mundo se voltou para a família, né? Para a integração, se buscava mais calor humano, humanismo, né? E aí a gente nem está saindo desse momento, como você bem fez já referência, e já entrando no outro momento tão conturbado que é essa guerra. É verdade, é verdade. E tá aí, né? A China ameaçou também um outro país, Taiwan. Aviões, veja só como é que é a coisa, né? E agora, aviões sobrevoando lá, e aí, claro, as autoridades de Taiwan estão preocupadas, porque a China não é que ameaçou uma guerra, mas fez aí um exercício, né? E que deixou, né, os tailandeses preocupados, tá certo? Quem está na linha com ela é a Sara, isso. Sara está sempre antenada. Eu convidei, ela já está ligando para a gente. Sara Gouveia, bom dia, Sara. Bom dia, Eli Batata. Bom dia, doutor Zé Carlos e todos os ouvintes. Bom dia. É que você ontem, você não, o seu pessoal jornalista postou lá um resumo da Assembleia e eu vi que há muitos comentários e aí há um desencontro de informação. Por isso que eu estou pedindo para você publicamente dizer o resultado dessa Assembleia. Por favor. Veja só, Eli, nós levamos uma contraproposta para o governo, né, que foi de pagar os 15% agora em março, retroativo a janeiro. O pedido da implantação das 180 horas-aulas em maio. E o pagamento de 16% em outubro. Né? Isso ficou acordado com o governo, né, de mandar o projeto de lei para a Câmara. E em maio, né, obviamente, a gente volta lá para saber como é que foi implantado, se não foi implantada 180 horas-aula, o que é que precisa, o que é que vai fazer, né? Porque a gente sabe que nós colocamos a proposta, tá? Mas às vezes o governo não cumpre na íntegra, e a gente quer que esse cumprimento seja na íntegra. Certo. Né? E aí a gente pede também, aproveitando o seu detalhe, que os vereadores também nos ajudem aí para observar esse projeto de lei, para que ele possa estar realmente como a gente acordou, né? Em outubro também, o pagamento dos 16%, né? E aí, em toda a negociação, a gente teve alguns avanços, tivemos. A gente não pode dizer que foi a melhor proposta, que foi o melhor para toda a categoria, mas a gente pode dizer que estamos caminhando para um contexto que eu posso dizer que vai atender a toda a categoria até outubro, né? E aí, eles acordaram com o pagamento de 5 meses de defesa de acesso, que foi retirado na pandemia, os 15% do reajuste agora, em março, retroativo a janeiro, os 26 milhões do Fundef, né, para ser distribuídos para os trabalhadores da educação, na verdade, os professores da educação. Como já tem 22 milhões, alguma coisa, quase 24, a gente não sabe exatamente até quando vai estar esse valor, mas o Fundef já está avisado, que a gente já tem 60% dele, né?
que é do pessoal que estava no período de 98 a 2006. Certo. E como se diz? O difícil acesso em janeiro, né? De fevereiro retroativo a janeiro, porque também foi cortado o difícil acesso de janeiro, e isso está acordado. E acordado também o parcelamento das verbas rescisórias dos aposentados, que até o momento não estão recebendo, mas que eles se comprometem de começar a pagar agora também as verbas rescisórias. Ok. É isso. Sara, nosso muito obrigado pela sua fala aqui à Rádio Calheta. Você tem comigo uma entrevista por esses dias. Eu acho que mandei para você um áudio referente aí o mês de março, o 8 de março. E aí a gente vai aguardar você aqui para bater um papo aqui com a gente aqui na rádio. Tá bom, querida? Tá bom, Batata. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Zé Carlos, você também vem acompanhando, né? Desde que a Sara assumiu aí a presidência do sindicato em 28 de dezembro, que eles vêm mantendo uma luta semanalmente, né? Vem mantendo realizando assembleia, realizaram 2 atos em via pública, foram até o campo. Como é que você está vendo esse momento, Zé Carlos? Olha, Batata, eu vejo com grande preocupação, Sim. Porque essa questão das 180 horas, por exemplo, é algo que o sindicato, os próprios professores já vêm lutando isso há mais de um ano. Sim. Né? E o que é isso, essas 180 horas? Todo mundo só pensa no professor dentro da sala de aula. Né? Ninguém quer contabilizar as horas de estudo que ele precisa ter para poder preparar as aulas. Claro. Né? Preencher caderneta, corrigir as provas, fazer uma avaliação do seu alunado. Não, só que é o professor dentro da sala de aula ministrando as aulas. Eu sou professor da Universidade Federal, como você bem fez referência, e uma parte muito importante do trabalho do professor é justamente de estudo e de pesquisa. Né? Eu costumo dizer que professor que não estuda é igual a motorista com sono, vai dar em acidente. Sim. Né? Porque o aluno ele precisa ter aquela informação, não vai passar o ensino à base do achismo. Não, precisa ter base científica, uma base sólida, né? E essa questão das 180 horas é porque o cabo ele paga 150 horas. É verdade. Mas só quer saber do professor dentro da sala de aula. Essas 180 horas acrescenta 30 horas para o professor, para justamente ele cuidar do seu estudo, cuidar do seu aprimoramento. Né? E a gente vê algumas ações, eu acho que punir o trabalhador. Estou muito preocupado com essa situação, por exemplo, como o corte do difícil acesso. Né? Então, hoje em dia, nós estamos com de cada 3 escolas, uma está sem condições de aula, né? Por conta das reformas, essas reformas entre aspas, porque a gente teve o ano de 2021 todo fechado por causa da pandemia, poderia ter sido aproveitado melhor esse tempo. Então, passou 2021 com aulas remotas, né? Aulas que a gente chama aula banguela. Sim. Tem aluno que tem aula, tem dia que não tem aula, tem os horários vagos, livres, e está havendo um prejuízo enorme na educação do nosso município. Né? Então, o que está acontecendo hoje em dia? Quando está para se abrir o retorno presencial das aulas, se iniciam as obras. Tem escola que começou a obra agora dia 10 de janeiro para cá. Né? E é algo bastante preocupante a questão dos investimentos que estão sendo feitos. Porque pegaram esse recurso do Fundef, que é um recurso vultoso, né? Chegou para o cabo algo em torno de 82 milhões. Né? Agora, em novembro, já estava em 56 milhões. Só para que o ouvinte tenha ideia, Batata, sim, de 15 de novembro até 15 de janeiro, esse recurso foi consumido na ordem de 20 milhões, baixou para 36 milhões. E o que o público, os nossos ouvintes precisam ter em mente é que esse recurso do Fundef, 60% era para ser investido em capacitação do professor, melhoria das condições de trabalho, melhoria inclusive salarial, né? Para que o professor ele se sinta estimulado a exercer suas atividades. No entanto, de 15 de janeiro para cá, agora só existe 23 milhões, porque 13 já estão empenhados também com obras, e só agora, depois de muita pressão do sindicato, é que se observa que o governo reconheceu que esse recurso precisa sim ser repassado em benefício para os professores. E o que parece é o que vai estar acontecendo. Né? Então, são situações realmente muito preocupantes, até porque essa questão da aula presencial,
Também a universidade precisou parar, né, por conta dessa pandemia. Eu tive várias... E recomeçou na segunda-feira passada, não Exato, foi? as aulas presenciais já começaram, né? Lá está todo mundo trabalhando de forma presencial. No entanto, a gente percebe que a aula virtual, ela tudo bem, garante ali o isolamento social, essas condições inteiras, mas o aproveitamento do aluno numa aula virtual, ele não é a mesma coisa. É verdade. Né? E é importante o professor estar olhando no olho do aluno, porque às vezes o aluno, você faz uma explicação mais complexa, o aluno fica meio voando assim, você percebe nesse contato na presencial, você percebe que o aluno não captou aquela sua informação, aí você retoma, fala de outra maneira, no entanto, o aproveitamento seria bem melhor. Agora são 7h17 aqui na Rádio Calheta, a gente está aqui com o vereador Zé Carlos, numa conversa conosco, fechando essa semana, até porque eu, mesmo não tendo feriado de carnaval, eu só volto na próxima quarta-feira que vem, aqui na rádio, para receber na quarta-feira eu vou estar aqui, livre, na quinta recebendo aí Eduardo Cardoso, do Shopping Costa Dourada. Zé Carlos, como eu disse lá no início, eu vi uma postagem, eu acompanho suas postagens, mas eu quero comentar duas delas. Uma delas é a questão quando você torna público para os seus internautas, porque não foi para o ouvinte da rádio, foi para os internautas. Quem tem acesso, que teve acesso à informação, quem teve dados móveis. Quem escuta a rádio não teve acesso. E agora a gente torna público que você estava denunciando aí que, como parlamentar, já por mais de 2 mandatos agora, é isso? 3, o terceiro mandato, e você não consegue ter vez e voz naquela casa. É exagero meu ou realmente é uma realidade? Batata, você está corretíssimo. O público que vem acompanhando as sessões da Câmara tem percebido. Infelizmente, se abateu o inteiro obscurantismo sobre aquela casa. A Câmara também está com sessão virtual, né? A gente entende e percebe que eles não têm interesse de reabrir as sessões presenciais, porque a sessão presencial ela tem um tempo de fala maior, claro, em torno de 10 minutos. Essa sessão virtual só são apenas 5 minutos para o parlamentar expressar suas ideias. Né? Mesmo antes de completar os 5 minutos, o presidente Ricardinho, uma pessoa que eu reputo como despreparada para o cargo, né? Não tem o hábito de ouvir o contraditório. Gosta de impor as verdades. Eu acho que para ele, né, e para o grupo político que ele representa, o patrão dele, eles gostariam de que não houvesse nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de... Contraditório. Do contraditório. Isso é fundamental. E a democracia. A oposição ela é nobre, precisa existir. E precisa se fazer um exercício de tolerância, né, para se escutar as críticas. Existe uma diferença muito grande entre a crítica pejorativa, aquela crítica destrutiva, e aquela crítica que vem a ser construtiva. Né? Eu estou muito preocupado realmente com a condição da Secretaria de Educação, tanto é que a gente propôs a abertura de uma CPI, né, e está guardada lá numa gaveta desse presidente. Então é uma pessoa que não quer esclarecer as coisas, não quer investigar, não tem problema, somos humanos passíveis de erro. Então, se uma vez identificado o erro, temos tempo para corrigir. Né? Então, infelizmente, a gente não percebe interesse em voltar às sessões virtuais lá da Câmara. Agora, entrou numa fase agora de vai derrubar o teto para poder fazer uma reforma. Aí é que não entra mesmo, né, essas sessões presenciais. Mas a gente está lá, firmes, numa oposição propositiva. A gente não quer prejudicar governo de ninguém. Mas gosta de ter o espaço necessário. Por isso, a gente vai ter que buscar a prestigiosa audiência do seu programa para justamente levar essas dificuldades que nós estamos encontrando, já que na Câmara, infelizmente, o espaço para discussão política está sendo travada por pessoas que não têm um hábito democrático de ouvir. Só para você ter uma ideia, Batata, a Câmara não tem uma ouvidoria. Já viu um negócio desse? Então, e é lei federal. Então, transcorridos 14 meses, nenhuma ouvidoria criaram. Então, se não houve o vereador, imagina se vai criar uma ouvidoria para ouvir o cidadão que tem uma reclamação a fazer perante a Câmara. Um assunto também que ganhou repercussão, não só no Cabo, mas na imprensa regional, foi a antecipação da eleição, que seria em 2023, e ela aconteceu recentemente, né? E eu percebi que você, também nas redes sociais, você tornou público a sua opinião. E há um bloco, né, que chama-se o bloco não é um bloco de carnaval, é um bloco de oposição naquela casa, né, que apresenta o contraditório.
Por favor, me fala um pouquinho desse momento. As eleições estavam previstas para dezembro desse ano, para vigorar, como você bem fez referência, 2023, 2024. Sim. A gente não entendeu que, de forma apressada, anteciparam uma eleição que era para ser em dezembro, para antecipar agora para fevereiro. Mas não tem problema, a gente correu atrás, se organizou, construiu aí esse entendimento de uma oposição e fomos para a disputa pela presidência, né, e pela mesa diretora, né, que ali é um espaço de disputa por espaço político, né. E aí, Batata, foi lamentável a gente perceber a enorme influência do executivo dentro do legislativo, porque são poderes que são independentes e devem agir de forma harmônica. Mas o que a gente percebeu foi um envolvimento assim descarado por parte do governo executivo, que tem uma preferência por esse grupo político que está lá, né, um grupo político capitaneado aí por Elias Gomes, que tem Ricardo Carneiro como seu sobrinho e aliado, né, de forma que houve uma interferência absurda, né, nessa eleição da Câmara. Inclusive, mais adiante, a gente está discutindo com os nossos advogados essa questão dessa interferência indevida, né, e vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, né, e infelizmente houve uma interferência clamorosa e deve ser um poder independente. O que a gente observa é que esse grupo político acocorou a Câmara, subjugou a Câmara, e hoje a Câmara virou um apêndice da Prefeitura. Isso não pode acontecer. Então, o alinhamento, existem dois tipos de capitais que o vereador pode desfrutar. É o capital financeiro, sim, né? Mas o capital político que eu julgo mais importante. O meu alinhamento não vai ser com um grupo político ou grupo econômico de forma alguma. O meu alinhamento é com a população, é com o cidadão cabense. E é isso que o grupo de oposição está trabalhando. É justamente para mostrar ao cidadão, para mostrar à cidadã que existem lá vereadores guerreiros, né, que não estão em busca de capital financeiro, estão em busca de capital político. E é por isso que a população precisa estar atenada, acompanhando toda essa situação. Porque o que está sendo feito lá é um verdadeiro absurdo, né? E, infelizmente, esse governo, Queco, ele vem virando um refém desse grupo político, porque é um governo de coalizão, né? Ele se reuniu com diversos outros ex-prefeitos para ganhar a eleição, mas eu acho que ainda há tempo de consertar. O governo Queco, ele loteou, né? Tanto, por exemplo, a educação ficou lá com o grupo de Elias Gomes, a promoção social está com o grupo do ex-prefeito Vado, né? A parte da saúde tem um grupo empresarial por trás, né? Então, loteou e, infelizmente, ele não comanda a prefeitura. Aquilo ali virou como se fosse uma fazendinha de cada um que faz lá dentro o que bem entende. Vamos pegar a educação, que está mais em moda nesse momento. Eu tenho certeza que, como um prefeito sensível que é, ele não ia concordar com aquele kit da banana. A banana verde foi para lá, né? A necessidade de uma criança das praias é totalmente diferente da necessidade de uma criança lá de Jussaral, por exemplo. É verdade. Então, distribuir maçã, distribuir cookies para essas crianças, né? Que tal distribuir, por exemplo, um pedacinho de charque, né? uma 40 para a criança fazer, né? Então tem a ver com a cultura mesmo, né? Dessas pessoas. De cada comunidade. De cada comunidade. Agora são 7 da manhã, 7h25. Eu tenho outras perguntas a fazer aqui para o nobre vereador, mas eu quero mandar aqui um abraço para o também vereador, né? Billy Rock, é isso? Fazendo aniversário hoje. A Juliana Patrícia, Gleide Grazielli, Lu Silva, Laudiceia Maria, Cláudio Manuel, Mirelle Camila, Gustavo Andrade, Robson Marques, Lucas Cunha, Maria Barbosa, Salatiel Silva, Gil Paz e Conceição Genuíno. Professora, Adson Ferreira, assim, bom dia, amigo Batata, bom dia também ao companheiro médico e vereador Zé Carlos, que tem desempenhado um importante papel na fiscalização dos serviços, né, e nas ações da prefeitura. Aí está aí o Adson dando recado. Adalberto José diz assim, doutor Zé Carlos, eu não entendi o que ele botou aqui, no NAST, é isso? Não tem mais, entendi, no NAST não tem mais enfermeira do trabalho, que faz esse papel agora, é uma técnica de enfermagem que não pode, é o que ele está aqui denunciando, porque você já foi secretário municipal de saúde do município, que é um assunto também que eu quero tocar com você. Deixa eu ver aqui, o Paulo da Costa assim, queria saber do vereador se é verdade esse aumento do cartão saúde e do cartão alimentação. Bom dia, Batata, tenha um bom final de semana, abençoado.
E se for verdade, o vereador Zé Carlos não acha isso um abuso? É a pergunta dele, do Paulo da Coab. Samuel da Coab assim, bom dia, meu amigo Eli José Batata. Precisamos orar mais pelas nações. Tudo está na Bíblia, é sagrada. É o que ele está colocando aqui. Como o pastor aí falou. Mas tem duas inquietações aí, né? Tem a do... exatamente, por favor. Olha, infelizmente a gente vem observando um inteiro sucateamento da saúde também, né? Por exemplo, Batata, a gente tinha o Centro de Práticas Integrativas, que é o CEPIC, sim, né? E o que acontecia? Lá existia acupuntura, existia várias formas de tratamento alternativa, que não o tratamento medicamentoso, que foi inteiramente descontinuada. Né? Outro setor que foi descontinuado foram os das motolâncias, que eu acho um absurdo, porque na nossa cidade, né, em horários de pico, o trânsito fica difícil para uma ambulância se deslocar. É verdade. A motolância, ela tem essa possibilidade de chegar mais rapidamente ao local do acidente. Né? E a gente sabe que em saúde há uma diferença muito grande, o tempo é fundamental entre a saúde e a sequela, entre a vida e a morte. Né? Então, infelizmente, esse serviço foi inteiramente desarticulado. E o que a gente percebe é em nome tudo da economia. Tudo em nome da economia, né? Então vamos fechar isso, vamos fechar aquilo. Agora, se a gente percebesse os investimentos, não, tudo bem, parou a motolância e esse dinheiro da motolância vai para outro lugar, mas a motolância ela é custeada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde manda recurso para ativar a motolância. Infelizmente, o Cabo Santo Agostinho desarticulou esse importante serviço, não está recebendo repasse do Ministério da Saúde para as motolâncias. Então, certo tipo de economia, eu não quero pensar também, voltando agora um pouquinho para a educação novamente, sim, que essa questão das aulas virtuais tenha a economia burra por trás disso. Por quê? Se economiza em energia, se economiza em água, se economiza nos descartáveis, se economiza nos produtos de limpeza de uma escola aberta. Né? Então, há uma economia por trás de tudo isso e a gente não sabe de quem é esse interesse. Né? Porque está economizando, transformando as aulas em virtuais, como eu já falei, de cada 3 escolas no Cabo, uma está sem funcionar, né? E isso em grande prejuízo da nossa população. Com relação ao NAST, é outro serviço que está sendo desarticulado. Aí vamos dizer, não, vamos fechando, vamos economizando dinheiro. Tá certo, assim eu consigo também economizar 100% do dinheiro da saúde, fechar tudo e o último que sair apaga a luz. Pronto, está economizado todo o dinheiro da saúde. Gente, esse governo precisa entender que os investimentos que vêm dos nossos impostos é para ser revertido em benefícios para a população. Sim. Não é para dar lucro, não é para se fazer caixa. Né? Então, infelizmente, a gente vem percebendo esse tipo de atitude. Só começou a falar da saúde, eu antes para o apoio, mas eu vou fazer a pergunta ainda. Tanto o seu gabinete tornou isso público, como também o próprio colega seu, Neto da Farmácia, também tornou público, referente aí a denúncias contra o tratamento, né, que é dado a alguns profissionais da área. O senhor tornou público aí a perseguição, o assédio. Deixa eu ir para o apoio. Guarda aí essa resposta. Rapidinho, eu vou para o apoio, é coisa rápida. E você já volta daqui a pouquinho para conversar com a gente aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta. 98549-9334. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabense. Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados. Grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da Rádio Calheta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabenses através do livro Rádio Calheta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006.
Chegou o mês de carnaval e a Ótica Look está de portas abertas em consulta grátis. Trabalhamos com crediário da casa. Venha, faça o seu orçamento. Dividimos em todos os cartões de créditos em até 10 vezes. Carnaval de ofertas é na Ótica Look, no Cabo, na Avenida Historiador Pereira da Costa, ao lado do Todo Dia. Tem Ótica Look no Recife, em Ponte dos Carvalhos, em frente aos Correios e no Shopping Siriaê. O carnaval, folia, alegria, preço baixo. Ótica Look. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Uma nova história está sendo construída no Cabo de Santo Agostinho. Câmeras de alta potência foram instaladas para fiscalizar, monitorar e dar feedback em tempo real para as forças de segurança no Cabo de Santo Agostinho. É a central de vídeo monitoramento. E tem mais: 100% dos guardas aprovados no último concurso foram convocados. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Construindo uma nova história. É verão, a sintonia. E dá-lhe frevo, é fevereiro. Pode até não ter carnaval na rua, mas tem na Careta FM. Não queremos pandemia, nem pra mim, nem pra você. Fazendo a sua festa na sua casa. Não podemos esquecer o nosso carnaval, mesmo que no momento ele seja virtual. É carnaval na Careta FM. Calheta FM. 24 horas tocando seu sucesso. Passando a limpo, a hora da verdade. Agora 7h33, de volta aqui pela Rádio Calheta. Antes do meu convidado responder a pergunta referente aí à saúde do Cabo, eu quero saudar aqui e parabenizar o novo conselho diretor do Cine Lojas Cabo, né? O Guilherme, da Rede Arco-Íris, é o presidente, o Mochi caminha, né? E a Marli Cavalcante faz parte aí do novo conselho diretor. Um abraço aí para todos. Lembrar que no domingo que vem, né, que seria domingo de carnaval, o Balbino, que é o diretor do bloco do defunto, vai estar fazendo um momento do Carnaval Sem Fome. Segundo ele, a partir das 9h30 do domingo, ele vai visitar várias instituições, levando aí a cesta básica. É bacana, ele disse que encontrou um grupo de amigos, não tem a política partidária, mas encontrou os amigos. E aí, parabéns ao Balbino por essa iniciativa. A gente tem alguns recados aqui no Instagram e no Face. Antes de eu ler esse recado, tem um ouvinte aqui na linha. Democracia é isso, é respeitar o outro. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, com quem eu falo? Fala com o Jean, já que você está falando com esse vereador sobre saúde. Sim. Eu gostaria de saber dele. O vereador, como é que o senhor vê a situação do remédio controlado que não existe? Porque desde o ano passado que eu estou rodando atrás de Livozine de 100 miligramas. Você fala do remédio, é isso? É para um vizinho meu, que ele não tem condições de comprar aquele. Já, mas é que tu fala tanto na rádio, fala tanto com Batata. Fala para mim sobre esse remédio pro meu sobrinho. Eu vou no monogônio, a mulher só vai dizer a mim que não tem previsão, que não tem previsão, que não tem previsão. Enquanto tu fala na rádio, eu pego o remédio para ele. Ok. Aí, veja aí, vereador, essa situação de Livozine de 100 miligramas. Sim. Ok. Obrigado, Joel, para você. Sobre de saúde, a gente não vê. É um fantasma. Certo. E a situação da saúde, realmente, aqui, a falta de remédio que tem, vereador, já que vocês têm que investigar, né? Que a eleição daqui a um dia se aproxima para vocês também. Ok. Obrigado, viu? Para você um bom dia e muita paz. O Sandro Santos, que é lá do movimento Vila Claudete, diz assim: bom dia para o amigo Batata e ao vereador Zé Carlos, obrigado. Marcos diz assim: bom dia para você, Batata, e os ouvintes. A Andréa Silva, ela não diz onde mora, diz assim: bom dia para você, Batata, bom dia para o doutor Zé Carlos. O Cabo de Santo Agostinho está entregue às baratas. Onde eu moro, não disse a rua, as ruas estão com lâmpadas queimadas dos postes de iluminação. Ela botou aqui, deixa eu ver o que ela botou mais aqui. Ela disse ainda: outra coisa, a saúde está zero. Precisamos urgente de respeito para o povo. Aí, aproveitando essas duas intervenções, eu te fiz uma pergunta referente àquelas denúncias que está no seu perfil no Instagram, referente aí à saúde do Cabo. Por favor, vereador. Batata, o que a gente percebe é aquela história. O prefeito loteou o governo e não manda na secretaria.
Porque eu duvido que Keiko esteja sabendo que está faltando esses remédios que a gente chama psicotrópicos, né? Sim. Então, é o remédio para crise convulsiva que está faltando. É a carbamazepina, por exemplo. Fluoxetina, faltando. A própria ouvinte A coloca, a Joelma, faltando Levozine. Levozine, ele tem um efeito para indutor do sono, tranquilizante para pacientes que têm problemas de ordem psiquiátrica. Então, infelizmente, é o que a gente tem percebido. É preciso que o prefeito Kiko tome as rédeas do seu governo, vá para dentro das secretarias e dê o seu toque, dê a sua orientação, porque está tudo, cada um tocando as suas secretarias de uma forma autônoma, isolada. Não existe integração. Eu vou dar um exemplo. A educação comprou aqueles containers para fazer a coleta seletiva, botar o papel, tal. Aí o aluno faz o papel dele, né? Que é bota o papel na cestinha de papel, o metal na de metal e assim por diante. Aí, como não tem integração no governo, passa a Secretaria de Limpeza Urbana, mistura tudo e joga no lixo comum. Então, meu Deus do céu, quanto desperdício se foi feito. Porque houve um investimento. Esse investimento na educação das crianças, ela é fundamental. Depois a criança diz, eu estou separando aqui, o cara vai misturar tudo e joga lá fora. Então está sendo antipedagógica essa situação. Aí vamos lá para dentro da saúde, estão economizando no sofrimento do povo, porque está faltando as medicações. Né? Essa parte de psicotrópicos, neuroréticos, tranquilizantes, isso é fundamental para a saúde mental da nossa população. A gente viu, por exemplo, esse momento de pandemia, de isolamento, subiu muito o número de depressivos, por exemplo. É verdade. Né? Então, aí a pessoa entra num momento como esse, precisa da medicação e não consegue encontrar. A depressão, Batata, já é a doença mais mal diagnosticada, já mais maltratada e é já a responsável por mais anos mal vividos, já atualmente entre todos nós. Né? Então é fundamental que exista um investimento. Então não é só pegar o dinheiro da saúde, não, vamos a título de economizar. Mas que economia é essa? Que o remédio não chega, os postos estão sucateados, mofo por todas as paredes. Inclusive, essa semana aqui, agora carnaval, tudo bem, mas na próxima semana a gente vai estar fazendo a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, porque os trabalhadores que estão lá dentro dos postos de saúde estão convivendo com fungo pelas paredes. Aquilo ali traz pneumonias fúngicas, né, que são gravíssimas. Há uma insalubridade absurda nas nossas unidades. Eu peço à população que vá lá, por exemplo, em Engenho Novo, ver como é que o posto está, vá lá no posto de Liberdade. Não é possível que o prefeito Keiko ele não esteja atento a essas condições de funcionamento dos nossos postos de saúde, né? Não esteja atento às condições de nossas escolas, com aluno, com aula virtual, muitas vezes o aluno não tem o smartphone, não tem o notebook para fazer o acompanhamento. Aí eu estava comentando isso na nossa fala lá na Câmara dos Vereadores, somos sempre interrompidos, é para ficar calado. Ali é para baixar a cabeça e tá dando continência. É o parlamentar largatixa. Isso. Só balançar a cabeça. Só para ratificar o que vem do governo. Então, infelizmente, da minha parte, eu posso estar sozinho, Batata. Eu posso estar sozinho. Mas nunca será um parlamentar largatixa. Exatamente. E o meu alinhamento é com a população, é com o cidadão. Eu não estou interessado em saber quem é o grupo político, quem é o grupo econômico que está por trás. Eu quero saber dos benefícios que minha população está precisando. E nesse momento, medicamento é fundamental e infelizmente não está chegando. Só para fechar, porque tem muita coisa ainda, o senhor falou, mas não falou das denúncias que o seu gabinete recebeu, né? Da questão de perseguição, é isso? Porque tá na sim, o senhor falou, mas esqueceu esse detalhe. Porque isso aí já ficou patente, assim, sim, né? Então, basta conversar com os próprios servidores da saúde, né? Existe um distrato, um assédio moral por parte dessa secretária, a doutora Ana Albuquerque. Ela subjuga o trabalhador, que trabalham com medo, com tensão, né? Eu preciso trabalhar, e aí é o que eu digo também sempre, toda empresa ou todo governo, ela tem seu espírito do governo. E aquele espírito tem a ver com a formação do gestor. Então, se o gestor é perverso, aqueles que o circundam procuram ser perversos também, que é para agradar o chefe, né? E aí essa perversidão vem acontecendo na saúde. Um absurdo essa questão do tratamento que se tem com o próprio servidor. Vários já pediram demissão por não aguentarem, e os que estão lá estão fazendo por conta da necessidade do emprego mesmo, né? Então é importante que, mais uma vez, o prefeito Keiko escute o próprio servidor, veja o que é que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Ok. Eu tenho aqui a participação de um ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Batata. É Sara novamente. Oi, Sara. Agora, qual é a tua contribuição agora, Sara? Sara Gouveia, presidente do Simpec. É isso? Isso. A minha pergunta para o Dr. Zé Carlos, assim, já que ele estava tocando aí na questão da saúde, né? Primeiro, assim, eu fiquei super indignada quando eu soube que a Secretaria de Saúde ia receber o título de cidadã cabense, né? Porque isso é uma coisa irreal, né? Isso não existe. Mas eu queria que ele falasse sobre isso. E a outra coisa é que, assim, há pouco tempo tivemos um movimento das mães com os alunos com deficiência e em busca dos medicamentos, do leite e tal. E numa reunião com o prefeito, ele disse a mim que chamou os pais, as mães dessas crianças e que tudo tinha sido resolvido. E eu conheço várias mães que sempre dizem a mim que não tem nada resolvido, que falta medicamento, que falta tudo. Eu queria dizer para o Dr. Zé Carlos, já que ele tem feito essas visitas, tem procurado saber o que é que ele diz sobre isso. Ok, Sara. Nosso muito obrigado, viu? O tempo corre, Zé Carlos. Você quase não vem aqui. Quando vem, o tempo é muita participação. Tem um outro ouvinte aqui na outra linha. Alô, bom dia. Batata, bom dia a todos. Bom dia, doutor Zé Carlos. No dia 17 de julho de 1968, estava jogando Santos na Colômbia. Então botaram o juiz botou Pelé para fora e a torcida fez com que Pelé voltasse a trabalhar. Tá entendendo? Sim. A jogar. Diz que Pelé jogou. Então, o que eu quero dizer com isso? O decreto-lei de 201, ele foi em pauta em 1976 e foi vigorado no governo do presidente Castelo Branco. Esse artigo 201, ele dá todo o poder ao vereador sobre o prefeito. E é só rever aí o doutor Zé Carlos, um homem letrado, e ele entrar em conjunto e não deixar fazer o que estou fazendo com ele aí. E ele fala do presidente da Câmara que era oposição e agora já está querendo se apresentar maior. Ele não pode fazer o que quer, não, porque tem existe um vereador. Viu, doutor Zé Carlos, desculpa a minha inquietação, e você tem todo o poder de juntar e ser projeto de benefício ao povo, porque o vereador trabalha pelo povo. Então, e sobre os professores e a saúde, todo o dinheiro ele já vem carimbado, para pagar o que for dito na lei. Muito obrigado. Ok, de nada. Eu tenho a participação de vários internautas, e até um colega seu, doutor Renato Freitas. Eu tenho que ler, porque está aqui, tem muita coisa para ler ainda. Mas vamos, para não perder tempo, respondendo o Pedro e a Sara Gouveia, que fez aí a intervenção, Zé Carlos, por favor. Aproveitar também para mandar meus parabéns para a Binho de Rock, que está fazendo aniversário. De fato, a secretária, até por interferência do próprio prefeito, eu acho que já percebendo o desgaste dessa senhora, sugeriu para que o vereador Ricardinho concedesse a ela o título de cidadã cabeça, né? A população ela precisa entender o tempo da política. Quando um governo assume, é de praxe, Batata, se conceder uns 100 dias, né, para que o governo monte suas equipes, faça seu planejamento para se iniciar a gestão. Transcorridos 100 dias, nós estávamos esperando que o governo deslanchasse, né, botasse as secretarias para funcionar e tal. Transcorridos já 14 meses de um governo, a gente infelizmente percebeu que são, como a gente já está falando, são secretarias que trabalham de forma isolada, cada secretária é o dono do pedaço, né? Mas de qualquer forma foi sugerido aí o título de cidadã cabense para a doutora Ana Albuquerque. No entanto, um movimento lá na Câmara, jamais visto, né? As pessoas foram para lá e inviabilizaram a solenidade para conceder o título de cidadã a essa doutora. Então foi um movimento da população que barrou esse tipo de acontecimento. Eu não sei qual foi o desdobramento. Me parece que o prefeito depois quis dar o título de cidadã a ela, dentro do próprio gabinete, uma cerimônia fechada, que aí a gente não sabe nem que destino tomou. Mas demonstra a indignação da população. É uma pessoa que trata mal
o cidadão cabense, né? E como Sara bem falou, nós temos, foi até eu mesmo na condição de secretário que criei esse setor chamado Humaniza SUS, Sim. que era justamente para humanizar a assistência daquelas mães que têm as crianças com deficiência, né? E para dar todo o suporte, porque elas têm dificuldade, por exemplo, nas fraldas, dificuldade com o leite especial, porque muitas crianças têm intolerância a determinado tipo de leite, precisa ser um leite especial para essa criança, a parte de medicação, que é anticonvulsivantes, medicamentos neurolépticos, e infelizmente a gente vê uma completa desarticulação, não só com relação à motolância que eu já falei, CEPIC que eu já falei, a questão do próprio Humaniza SUS que a gente percebe está deficitário, né? Não está dando a assistência que essas mães precisam, a questão do transporte também, muito complicado. Então é preciso realmente transcorrer todo esse tempo. Eu acho que a oposição ela foi muito paciente, né, com esse governo, mas infelizmente chegou no momento que não dá mais para esperar. E o Pedro diz que você tem base na lei para garantir o seu direito à vez e voz naquela casa. Exatamente, é a Câmara que autoriza o prefeito a governar. O prefeito ele toma posse na Câmara, são os vereadores, que são os legítimos representantes da população, que concede ao prefeito esse direito de governar. Mas também é a Câmara que tira o prefeito, né? Então, da mesma forma que dá a ele o direito de governar, também existe essa possibilidade. No entanto, para dizer ao nobre ouvinte que lá é uma casa onde deve se constituir as maiorias, né? Então, a gente está com um grupo lá de 8 vereadores, né? Agora 7. São né? 7 oposição. Eram 10, agora é 7, né? Agora foi diminuindo, agora já estão 7. Está voltando o Flávio do Fórum lá, a gente não sabe qual vai ser o tipo de comportamento que Flávio vai adotar na Câmara ainda, mas ele tem um alinhamento com o governo. Quem sai com a chegada de Flávio? Nia Vipicar, né? Ele sai, né? Flávio não pôde tomar posse, e aí Nia tomou posse por esse período, e agora saiu uma decisão do judiciário para que Flávio fosse empossado. E isso aconteceu e deve estar assumindo aí suas funções. Eu acho que já assumiu, inclusive, ontem, né? E de tal forma porque a Câmara tem que ser notificada pela Justiça. Foi, não? Ela já recebeu, né? Essa notificação. E já ele deu posse ao vereador. Ao vereador, já certo. Aí, infelizmente, Nia, que era um bravo vereador, para aproveitar para parabenizá-lo por sua postura digna, ética, sempre voltado pelos interesses da população, jamais se rendeu aos assédios que ocorrem naquela casa e, infelizmente, ele teve que se afastar para Flávio retomar os trabalhos. Deixa eu ler aqui rapidamente, que eu tenho que encerrar o programa. Tá aqui, ó, o Felipe Pessoa, assim, bom dia, doutor. O Renato Freitas, assim, Zé Carlos, meu professor, doutor, parabéns, PhD. Não pode faltar o anticonvulsivo, né? Tá certo, professor? Renite alérgica, asma e pneumonia, tá? Ele colocou aqui. Alexandre Gabriel, assim, bom dia, meu amigo Eli. Os ouvintes da Rádio Calheta FM, parabéns pelo programa, estou ouvindo aqui em Pontos Cavalho, obrigado. Cris, tá assinado como Cris Saúde em Pernambuco. Os cabeças precisam de saúde, especialistas estão pedindo demissão, exemplo do neuroinfantil, um caos, né? Exames tipo ultrassom, poucas vagas, às vezes 8 fichas para um PSF, com milhares de famílias. Está colocando aqui. Adriano Alves, assim, essa prefeitura é uma mina de fazer dinheiro. Sensei, que é de Newton, professor, assim, bom dia, Batata, Esther, bom dia também a todos, uma semana bacana. A Liliane Souza está vendo a gente. Tem mais aqui. A Surama Lins deixou aqui uma carta. Bom dia, amigo Eli José Batata, bom dia ao vereador Zé Carlos. Gosta de solicitar ao vereador, mesmo sabendo que não é de responsabilidade dele, mas que através de articulação ele tem condições de buscar uma emenda para a implantação de uma unidade de saúde que realmente contemple os moradores de Igarapu, pois a que temos aqui não atende aos moradores, mas sim são apenas 3 quadras, né, contempladas. As comunidades que são contempladas aqui na unidade são Vila Claudete e Pista Preta, né? Como também fazer visitas na comunidade para saber das realidades das comunidades. Ela faz um convite, faz um apelo e faz porque você pode visitar a comunidade. O vereador Naelson. Naelson, quem está faltando é aqui, viu? Naelson Valério, assim, bom dia a todos, parabéns ao vereador Zé Carlos. Naelson foi um batalhador, viu? Lutou e chegou naquela casa. Eu conheço, é de Pontos Cavalho. Samuel da Coab, assim, bom dia ali, parabéns. Já falei, né? Vamos orar aí pela nação.
Para fechar, Zé Carlos, qual é o papel desse grupo de oposição? Eu lembro que você esteve, eu vou dizer o nome que eu não tenho medo de dizer, você esteve recentemente na CAB FM e lá parecia mais a Câmara Municipal, 10 vereadores dando entrevista de uma só vez. Eu não escutei a entrevista. Aí eu pergunto a você, qual é o papel realmente desse bloco, que era de 10, agora são 7? Por favor, fala pra gente aí. Li, a gente também tinha a pretensão de vir à Rádio Calhetas, né? No entanto, por conta do isolamento, do distanciamento que precisa ser resguardado, aí a gente vai vir, de acordo com sua anuência, vir individualmente para prestar esses esclarecimentos, né? Então, é um grupo de vereadores que não se subjugou, né? Existem interesses lá de calar a Câmara dos Vereadores, esse interesse de encurtar as falas, então 5 minutinhos e não consegue nem conseguir fazer um debate mais amplo dos problemas da cidade, né? Eu só vou dar um exemplo, se falou aqui muito das medicações, tirando as causas externas de morte, o brasileiro e o cabense mais morre por doença cardiovascular, os AVCs, os derrames e tal. A simvastatina, né, que é uma estatina, ela é fundamental para evitar esse tipo de ocorrência. Já existe mais de 6 meses que não tem simvastatina na cidade. Então, esse é um exemplo clamoroso da desassistência que está afetando nossa cidade. Então, baseado em toda essa indignação, dessa falta de assistência, desse desrespeito que está acontecendo com o cabense, é que esse grupo de vereadores se reuniu com o objetivo de provocar o governo. Nós não estamos lá para bater continência, nem estar balançando a cabeça feito lagartixa, o vereador lagartixa. Sim, né? Não, lá nós queremos que o cidadão, que é a cidadã do Cabo, seja tratada com a dignidade que merece. Não estamos pedindo nada de privilégio, não, mas a dignidade que se necessita. E aí veio a fala de Surama, eu achei muito interessante. Não, vereador, vamos atrás das emendas. A gente está para abrir também a CPI da perda de emendas, Batata. Sim. Existem mais de 10 milhões de emendas em dinheiro, em recurso, que vem para o município do Cabo, e infelizmente, por conta dessa desarticulação, desse verdadeiro desarranjo que está acontecendo dentro da prefeitura, esses dinheiros estão ou parados ou voltaram a Brasília, né? Estou para Brasília por pura incompetência. Aqui está certo a gente colocar como um tratamento de forma incompetente. Não possui equipe, não tem planejamento. E aí esses recursos vêm. Então, Surama, nobres ouvintes, a gente pode até lutar, ir para Brasília, buscar a emenda, mas e daí? Se o governo não tem executado as emendas, né? Então a gente vai abrir sim uma CPI para apurar responsabilidades, né? Eu também, através dos deputados, a gente conseguiu trazer uma emenda para a saúde de R$500 mil, né? Existem denúncias de que se perderam emendas do Ministério do Turismo, né? A questão do acesso ali de Pontezinha, né? Existe um projeto muito bonito para se fazer esse acesso. Também essa emenda já voltou para Brasília por absoluta falta de seu aproveitamento. E a gente fica muito preocupado, por exemplo, com esse gasto do Fundef de 82 milhões, só para que o cidadão tenha noção, foram gastos 20 milhões em 45 dias. E a gente vai atrás de, peraí, onde foi que esse dinheiro foi? Foi gastado. E, infelizmente, e agora vai vir o Finisa para as praias, né? Finisa. Então, mais de 100 milhões. 117 milhões. E a nossa preocupação, Batata, sabe qual é? É a falta de planejamento. Não existe o projeto executivo. Então, estão dizendo para o cidadão da praia, para a cidadã da praia, não que a obra vai começar, não que nós vamos fazer. Sim, mas cadê o projeto? Né? Zé Carlos, eu tenho que encerrar, mas aí o Paulo da Coab, ele está dizendo assim, o doutor Zé Carlos não me respondeu. Foi sobre qual assunto dele? Foi eu estou aqui anotado. É a questão do cartão, a saúde e a alimentação. Pronto, vamos fechar isso aí. A gente percebe o seguinte, que a população, muitas vezes, ela se volta para a categoria dos políticos, né? Então, o vereador, que é o soldado raso da política, muitas vezes o cidadão e a cidadã é levado a crer que não prestam, não funcionam, são corruptos. Infelizmente, o prestígio da categoria política é muito ruim. É verdade. Aí vem atitudes como essa, do cartão alimentação, do cartão saúde, né? Mas ele existe no Ministério Público, por exemplo. Existem outras esferas do poder, né? Como, por exemplo, para deputados estaduais. O que a Câmara do Cabo fez foi implementar algo que já existe no Ministério Público, que existem outras repartições públicas também. E né? que não vai alterar os gastos da casa, né? Exatamente. Porque o duodécimo é o mesmo, né? O duodécimo é o mesmo, é só uma questão de alocação de recursos
que a Câmara fez, né? E como existem também outros, inclusive o mesmo valor. Então, o mesmo valor que está sendo praticado pela Câmara do Cabo de Santo Agostinho é o mesmo que se pratica, por exemplo, no Ministério Público. Eu disse que ia fazer uma pergunta a você, porque ontem você postou logo cedo que vinha para cá e alguns amigos me questionaram, né? A tua postura como vereador. Eu lembro que na eleição passada, eu liguei para você e disse, Zé Carlos, umas peruas aí, dizendo que você é pré-candidato a prefeito. Você estava até muito bem, não estava muito... Você lembra disso, não estava muito bem na garganta, que eu disse, isso é um trote, mas era você mesmo falando, não, Batata, é uma discussão que não pode ser só minha, individualista, tem que ser de um grupo. E aí eu fico me perguntando, um vereador de 3 mandatos, professor universitário, um cara super inteligente, e eu fico me perguntando o que é que impede a Zé Carlos de dar um voo mais alto, já que não é o vereador largatixa, por que não dá um voo mais alto? Eu não entendo, eu fico sem entender o porquê você, né, não tem agora a eleição para deputado, né? Daqui a 2024 tem eleição para prefeito. Se você não puder responder, eu respeito, mas eu estou lhe provocando porque a gente, hoje no Cabo eu escuto, quem é que vai se candidatar para prefeito em 2024? Quem é que a gente vai escolher? Porque só tem 2 grupos, né? Quem é uma outra pessoa, e eu tenho dito, olha, tem um cara que eu respeito, ele ainda não botou o bloco dele na rua, mas eu acho que um dele bota. Fala, Zé Carlos. Olha, eu acho que a primeira coisa é a questão da preparação. Eu acho que o político, ele precisa, né, ter a experiência, né, ter a experiência do legislativo, ter a experiência do executivo. Isso eu já fui alcançando ao longo desses mais de 20 anos que eu milito na vida política do nosso município. Agora, Batata, eu costumo dizer que existem 3 políticas. Né? Então, não existe só aquela política do voto na rua. Né? Isso, tudo bem, essa política é importante. Mas existe também a política do partido e a política de grupo. Né? Então, o político ele precisa estar bem inserido nesses 3 ramos. Ter bom voto nas ruas, ter uma inserção partidária importante, porque se ele não tiver o domínio do partido, nem candidato ele consegue ser. É verdade. E a questão do grupo político que ele vai estar inserido. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Esse grupo político ele tem que ter o prestígio dentro da cidade, né, para que se reverta em votos. E aí a gente vai trabalhando. A resposta é grande. Eu vou lhe convidar de novo, vou pedir aqui para a sua assessoria marcar uma data, outro você voltar aqui, porque é importante discutir. A gente discutir a cidade. E você é um cara credenciado. Eu posso estar até errado, mas aí eu quero conversar com você no próximo programa. Zé Carlos, eu estou recebendo aqui da produção, horário encerrar. Nosso muito obrigado para você aí. Um bom momento que não tem carnaval, mas um momento carnavalesco. Por favor, obrigado. Batata, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes da Calhetas. É sempre importante estar fazendo essa discussão com a população. Vou ouvir mais vezes, porque a gente precisa aproveitar desse importante canal. Nem todos os cabenses conseguem acompanhar as sessões da Câmara, mas eu faço o convite a você, cabense. Procure acompanhar as sessões da Câmara para ver os desmandos que estão acontecendo naquela casa. Então é fundamental que pela pressão popular a gente consiga os resultados que almeja. Ok, obrigado. Gente, a gente volta na próxima quarta-feira aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. E nesse período, cuidado com os excessos. Os excessos podem levar a um hospital, uma delegacia ou, pior, até o cemitério. Tá certo? Muito cuidado. A gente espera contar com você na próxima quarta-feira aqui na Rádio Calheta. Quem está gostando dessa folga é a Esté, que está com um sorrisão. Você vai poder aproveitar a segunda e a terça. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.